Acho que primeiro é importante falar sobre os protocolos da educação estão mantidos. Muitas pessoas estão falando da data e muito mais importante do que a data é termos as condições obrigatórias sendo cumpridas. Ou seja, só voltaremos em 8 de setembro se as condicionalidades determinadas pelo centro de contingência forem cumpridas. Ou seja, número de casos decrescente, o estado no amarelo com 28 dias. Se isso não estiver, isso foi muito claro desde o início, não voltará. Então esse é um primeiro ponto. Essa semana tivemos um estudo que foi anunciado pelo professor Eduardo Massad, que é um grande especialista, né, um professor extremamente respeitado, mas gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro que o estudo elaborado, ele foi feito com base nos dados de hoje, e não nos dados em que nós faremos a eventual abertura lá em setembro. Isso é muito importante, eu não posso comparar agora com aquilo que está vermelho, com aquilo que está laranja, nós não voltaremos nesta condição. Por exemplo, se a condição fosse hoje, em 8 de setembro, nós não voltaríamos, então não dá para fazer essa comparação. Segundo, nós estamos olhando todos os estudos no mundo, e da mesma forma, quando sai um estudo importante, de um autor importante no estado de São Paulo, nós fizemos uma solicitação ao professor Massad para que ele nos enviasse o estudo, inclusive para entender, né, aquele número que foi divulgado. E ao recebermos o estudo que foi entregue, sim, à secretaria, também recebemos a informação de que houve um engano na hora de comunicar. Então, lá atrás foi comunicado um número X de mortes que não é o que o estudo está apresentando efetivamente. Eu acho que isso é muito importante para que não cause confusão nesta discussão que tem que ser sempre baseada em ciência. Sim, nós não abrimos mão disso. Então, quando se falou lá de 17 mil mortes, o próprio professor reconhece isso em comunicação com a Secretaria de Educação, ele está, primeiro que este número está errado em até 10 vezes. Na verdade, o número de mortes poderia ser, nas condições de hoje, de 1.557. Então, aliás, agradeço muito no Brasil, eu vou explicar isso. Aliás, agradeço muito o reconhecimento do professor na comunicação com a gente. E esse dado não é São Paulo, é do Brasil, ou seja, de toda a educação básica se voltasse hoje. Segundo ponto, não é só para a educação infantil, é para toda a população de 1 ano até 19 anos. Ou seja, o estudo é Brasil para todas as idades que pegam inteiramente a educação básica, até um pouco das universidades, é de 1.557 e não de 17 mil. Uma coisa muito importante, 1.557 é um número sim considerável. Nós não, e por isso que nós estamos alertando, nós não aceitamos e vamos trabalhar com absoluta segurança nesse processo. Não dá, por isso que os nossos protocolos estão falando, nós não voltamos com a condição de hoje, só voltaremos e será somente com segurança, com a área da saúde dizendo que é possível retornar, dadas as condições que teremos lá na frente. Por isso os nossos protocolos estão mantidos, porque a regra ela precisa estar clara para toda a sociedade. Nós, por exemplo, na primeira etapa, não retornaremos com pessoas de risco, sejam eles os nossos profissionais, sejam eles as nossas crianças, os nossos adolescentes, que especialmente entre adolescentes e crianças são o maior risco. Então, os protocolos estão mantidos, as datas nós vamos medindo. No dia 24 de julho teremos um outro boletim, lá no dia 7 de agosto teremos outro boletim, e se não entrarmos dentro das condições, não será necessariamente naquela data. Por isso a coisa mais importante, assim como é o Plano São Paulo, é a gente seguir as condicionalidades determinadas junto com a área da saúde, com absoluta segurança. E concluo, governador, dizendo, tem muito estudo saindo neste momento, mundo afora, sobre educação. Então nós estamos em constante debate, inclusive hoje conversando com o Dr. Paulo, justamente a importância de continuarmos fazendo este debate, seja para os estudos que são mais duros, seja para os estudos mais brandos, de todas as realidades, nós vamos continuamente estar nesse debate, tanto com a sociedade, com a área médica e também com os nossos professores. E trabalhamos absolutamente juntos.
A Prefeitura de São Paulo tem sido uma grande parceira, temos trabalhado, governador e prefeito Bruno Covas, em absoluta sintonia e só aceitamos continuar esse processo de retorno com a máxima segurança para todos, alunos da rede privada e alunos da rede pública que retornarão em conjunto. Qual